Olá, pessoal. Estamos aí nessa fase agora da declaração do imposto de renda da pessoa física. Prazo iniciou-se agora 17 de março de 2025, né? E vai até 31 de maio. Então temos que ficar atento para poder fazer todas as declarações e não correr o risco, né, de estar obrigado a declarar e você não fazer a declaração. É uma época crucial, né? Uma época com bastante trabalho, bastante atividade para os escritórios de contabilidade. Estamos trabalhando bastante, faz parte nessa época do ano a correria, né, com as declarações de imposto de renda. Então é uma época importante, é uma época que temos que ficar atento aos prazos, às regras, às novidades das declarações, né? Tudo aquilo que saiu de novo, esse ano temos um monte de novidade, mas nesse vídeo aqui a gente vai focar especificamente na obrigatoriedade da declaração. Os outros aspectos veremos em outros vídeos, né? Que estaremos postando aí ao longo do período da declaração de imposto de renda. Ok? E caso você tenha alguma dúvida, pode também nos perguntar ali nos comentários que vamos sanando as dúvidas. Então vamos lá, a obrigatoriedade da declaração, né? Primeira regra, né? Começa pela regra mais básica, né? Que é receber o rendimento tributável sujeitos ao ajuste na declaração cuja soma foi superior a R$ 33.888. Então, se você recebeu rendimentos tributáveis de pessoa física ou pessoa jurídica, isso não importa, né? Você terá que fazer a declaração de imposto de renda. Isso significa que você vai pagar imposto de renda ou não? Não significa. Você tem que preencher a declaração, informar as informações da declaração, né? E aí o sistema vai apurar se tem imposto ou não. Então você tem que também estar atento a quais as informações que vão ser informadas na declaração de imposto de renda. Então, a obrigatoriedade é importante, né? Mas é importante também saber, né, o que vai ser declarado. Muito bem. Temos aí mais uma regra. Recebeu rendimentos isentos não tributáveis ou tributo exclusivamente na fonte cuja soma foi superior a R$ 200 mil. Bom, se eu não tenho rendimento tributáveis, mas eu recebi um rendimento isento superior a 200 mil, então eu estou sujeito à declaração, mesmo que eu não tenha tido rendimento tributável. Então segue essa regra, ok? E quais são esses rendimentos? São rendimentos de poupança, rendimentos isentos em venda de imóvel, apurado pelo ganho de capital, se você apurou rendimento isento, e aí você está sujeito a essa regra. E outros rendimentos isentos que você poderá ter também. Obteve em qualquer mês ganho de capital na alienação de bens sujeito à incidência do imposto. Então, se eu vendi um imóvel ou um móvel e originou, no ganho de capital, então eu já tenho que fazer a declaração, certo? Então, fiz uma venda, eu tenho um único imóvel, fiz uma venda daquele imóvel para comprar um outro imóvel, ou tinha um apartamento, de um quarto, vou vender aqui, vou comprar um apartamento de 2 quartos, e gerou ganho de capital. Então, eu estou obrigado já a fazer a declaração de imposto de renda. Mais uma regra, realizou operações de alienação em bolsa de valores. E aí aqui ele desdobra em duas regras importantes. Se a soma for superior a R$ 40 mil, ou seja, se você operou na bolsa além que as operações somaram R$ 40 mil, então você já está obrigado, ou com apuração de ganhos líquidos sujeita à incidência do imposto. Então você tem que avaliar a questão da regra para as operações em bolsa de valores, que é uma regra específica que você tem que ficar atento,
né? Então não pode simplesmente operar na bolsa e não declarar, tá? E aí tem alguns aspectos que é muito relevante nesse momento da declaração para as pessoas que obtiveram, né, rendimentos ou alienação na bolsa de valores, tá? Atividade rural, outra regra, né, importante. Obteve receita bruta superior a R$ 169.440, já está sujeito à declaração. Pretenda compensar no ano calendário de 2024 ou posteriores prejuízo do ano calendário anterior. Então, olha só, vamos pensar aqui essa questão do prejuízo, né? Você teve um prejuízo em 2020, vamos pensar 2023, certo? Mas 2024 você não operou dentro desse limite de R$ 169.000. Então você estaria o quê? Isento de fazer a declaração de imposto de renda. Você estaria dispensado da declaração de imposto de renda. Só tem um detalhe. Eu em 2025 eu vou precisar compensar esse prejuízo. Então eu tenho que fazer a declaração de 2024 informando esse prejuízo para que esse prejuízo seja transportado para 2025. Certo? Para o ano de 2025 que vai ser declarado lá em 2026. Então tem que tomar cuidado a esses detalhes, tá, pessoal? Por isso que é importante, né, contratar ou pagar uma consulta com um profissional qualificado que vai analisar o caso concreto de você e aí vai definir se você precisa declarar ou não precisa declarar imposto de renda, certo? Mais uma regra não falta, né? Teve início em 31 de dezembro a posse de propriedade de bens, direito, inclusive terra nua, superior a R$ 800.000. Olha só o detalhe. Teve em 31 de dezembro posse ou propriedade de bens, direito, de terra nua. Então, não está falando aqui de compra ou de venda, está falando de posse. E aí, se você receber um terreno de herança que veio por exemplo, R$ 1 milhão, você, né, que veio de uma declaração de espólio, etc., e você entrou para você nesse ano, então você tem que fazer a declaração de imposto de renda. Importante ficar atento a esses detalhes aí. Passou a condição de residente no Brasil em qualquer mês e nessa condição encontrava-se em 31 de dezembro. Olha só, a pessoa estava fora do país, tinha declarado a saída, né? Não tinha mais domicílio fiscal no Brasil, voltou para o Brasil. Então precisa fazer essa declaração de regresso, certo? Fazendo a entrada, dando entrada nos bens que vieram do exterior, saldo de conta, etc. e tal. Então tem que observar esse detalhe. Também para esse caso é uma regra específica que tem que ser estudado o caso de cada um. Tá? Mas se você voltou para o Brasil, então já está sujeito à declaração de imposto de renda. Optou pela isenção de imposto de renda incidente sobre ganho de capital oferido na venda de imóveis residenciais, cujo produto da venda aplicado na aquisição de imóveis residenciais localizados no país no prazo de 180 dias. Então, isso aí é para aqueles casos que eu tenho um imóvel, né, que eu comprei lá na década de 70, ok? E aí esse imóvel, esse ano eu resolvi vender ele, esse ano que eu falo 2024, ok? E aí, para não pagar o ganho de capital, que é o único imóvel, bem de família, aquela coisa toda, que tem as regras do ganho de capital, que também tem que ser observado as regras do ganho de capital, tá? Aí o que acontece? E eu marquei aquela opção que eu vou comprar outro imóvel em 180 dias. Então tem aquela regrinha que dá isenção do ganho de capital se você comprar um outro imóvel no prazo de 180 dias. Ok? Então se você fez essa opção, você tem que declarar mesmo que você tenha ficado isento do recolhimento do ganho de capital. Então, pessoal, sempre confunde, a gente tem bastante esse tipo de pergunta aqui no escritório,
que é o que? Ah, mas eu estou isento, não preciso declarar. Não, pessoal. Isento de recolhimento é uma coisa e está dispensado da declaração, ou isento, como se fala aí no dia a dia, né? É outra coisa. Então é isso que tem que cuidar, certo? Optou por declarar os bens, direitos e obrigações detidos de entidade controlada, direta ou indireta, no exterior, como se fossem detidos diretamente pela pessoa física, nos termos do regime de transparência fiscal de entidade controlada, estabelecido pelo artigo 8º da Lei 14.754. Então, se eu tenho participações no exterior, em empresa, capital social de empresa, tá? Já tem que ficar de olho nessa regra. Já tem que ficar atento e pegar esse dispositivo da lei, pegar essa lei, né, fazer um estudo dela e verificar se eu tenho que declarar ou não. Mas se eu tenho já operações no exterior com participações societárias, então eu estou sujeito o quê? A fazer a declaração. Tá? Então tem que ficar atento também a esse detalhe aí. 31 de dezembro, titularidade de trust e demais contratos regidos por lei estrangeira com características similares a esse nos termos do artigo 10. Então, tem que ficar atento. Tem participação no contrato de aquisição de qualquer coisa no exterior, né? De acordo com essa lei, então eu tenho que ficar observando, fazer um estudo e verificar a obrigatoriedade da declaração. Tá? Que já estou obrigado, no caso, né? Optou pela atualização do valor de mercado de bens imóveis nos termos do artigo 6º da Lei 14.973 de 2024. Então, o ano passado, a gente teve uma lei que permitia que você corrigisse o valor do bem ao valor de mercado e recolhesse o ganho de capital. E com isso iria evitar, né, que você futuramente precisasse recolher esse ganho de capital. Bom, eu não vou entrar no mérito aqui se vale a pena ou não vale a pena fazer. É uma opção que você tem que daí estudar o caso concreto e definir se vale a pena ou não. Mas se você optou por fazer essa atualização do valor de mercado, então você já está sujeito à entrega da declaração. Ah, eu tenho um imóvel que eu comprei na década de 70, 80, está lá por um valor irrisório devido a várias conversões de moeda que houve, né? E aí eu quero trazer ele, hoje esse imóvel está lá por 20 mil reais e ele vale no mercado 1 milhão e 200. Então eu posso trazer o valor de mercado e recolher esse imposto. E aí eu estou sujeito à entrega da declaração, tá? É obrigado a fazer isso? Não, não é obrigado. É uma opção sua. Aferir o rendimento de capital aplicado no exterior, na modalidade de aplicação financeira. Bom, se eu tenho aplicação financeira no exterior, eu já sei que eu tenho que fazer também a declaração de imposto de renda. E aí tem que verificar as regras, verificar o que tem para esse tipo de regra e daí sim fazer a declaração, ok? Bom, pessoal, é isso com relação às regras básicas para esse ano, né? Conforme a instrução normativa, né? E aí o que acontece? O que é recomendável? A gente tem que observar isso, né? Observar o que é recomendado. Procure um contador se você tem qualquer dúvida. Ah, eu estou seguro para fazer a minha declaração? Beleza. Ah, eu tenho uma fonte de rendimento, sou assalariado, só tenho uma fonte de rendimento, uma conta bancária, 2 contas bancárias, a casa que eu moro, né? E etc. E mais um veículo, uma declaração simples eu posso fazer e não pagar um contador? Você pode. Ah, eu tenho operações na bolsa, tenho isso, tenho investimento, tive ganho de capital, vendi, comprei. Essa declaração ela já torna um pouco mais complexa. E aí tem que observar, né, alguns aspectos. E aí o recomendável é procure um profissional da área. Ok? Estou à disposição. Qualquer coisa, só chamar.